um jovem de Benguela, que já deu muito e tem muito para dar. Tem uma escrita interessante, tem apanhados, recolha de tradição oral e que publica nas suas obras e também nas redes sociais. Tem vários livros publicados. Neste caso era O Homem que Plantava Aves, não é? O livro que ele mais falou, com uma escrita interessante. Tem o Fato Sem Gola. E Gociante Patiça vai ser um futuro promissor eu penso que já é, porque ele é realmente muito novo, mas já tem cartas. Como é que vai parar a literatura? Obrigado, Cíntia. Deixei a gratidão a ti para o fim. Eu, quando entrei, encontrei a Cíntia aí sentada, já tinha ouvido falar dela e encontrei-la envolvida com um livro. Fiquei a pensar, ok, ganho mais saudando ou calando? E mantive-me calado para, no fundo, apreciar a leitora nesta relação com o livro. Bem, eu tenho uma dupla vivência entre a cidade e o campo, o que me proporcionou ainda em pequeno a oportunidade de conviver com a literatura na perspectiva oral. Eu sou do tempo, nasci em 78, na comuna do Monte Belo, e então em pequeno não havia televisão, não havia rádio, havia aqueles contos de serão. Mas penso que esta questão da comunicabilidade, esta preocupação de contar histórias, e, enfim. Quando tu lês os livros de Gociante Patiça, você consegue construir um ambiente em torno dele próprio como pessoa, como autor, porque ele escreve essencialmente sobre a sua comunidade, sobre o seu meio, sobre a sua vivência, sobre as pessoas que o rodeiam, sobre a sua infância. Eu ia contar um exemplo. Em 2010, a União dos Escritores Angolanos, que foi quem editou este livro, que julgo que me abriu as portas para ser membro da União, para conhecer autores como o João Tala, que acaba de entrar, tinha agendado o lançamento do livro em junho de 2010 em Benguela, durante as jornadas científicas da Universidade de Candiavala. Mas alguma coisa não correu bem e ficou adiado. Então mandaram a versão em PDF para José Luís Mendonça. E ele leu e disse que queria encontrar-se com o autor. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, onde tinha passado um mês de intercâmbio, com o meu cabelo, enfim, rebelde e tudo assim. Eu disse, bom, eu estou, digo sim. Bom, mas eu esperava alguém um pouco mais idôneo. Disse, sim, mas estou. Sim, mas aqui fala da vida militar, fala do ex-militar, e fala de descreve as armas, descreve a guerra e não sei o quê. E quer dizer, como quem diz, nas outras histórias, ok. Eu digo, não, eu cresci a ver tropas em casa, né? Você cresci a ver armas, não me custará descrever o que vi mentindo um pouco mais para fazer sentido, né? Esse dito que a mentira para convencer tem que ter um pouco de verdade, né? Então são memórias, são vivências, vi guerra, guerrilha mesmo, de fugir e não sei o quê. E o meu pai, como foi, enfim, foi militar, político e governante de base, no tempo de guerra tinha guarda-costas. Então cresci vendo armas em casa. Já leu uma das obras de Gonçalo Patiça? Infelizmente não. Vou ter agora a oportunidade de fazer e espero que possa me agradar muito, da forma como eu gostei de vê-lo, não é, apresentar os seus livros. É um autor que eu fazia questão em ler porque foi-me indicado como referência e de uma pessoa que para mim era referência em termos de literatura. Então era como a referência da minha referência. E eu fazia questão de ler Gociante Patiça. E li, gostei, desirei muito da obra de Gociante Patiça. E foi isso, na verdade. Eu conhecia-o antes mesmo de o conhecer, porque aquilo que escrevemos é aquilo que nós somos. E Gociante Patiça é literalmente a personificação desse pensamento. Já me fizeram uma vez uma pergunta: o que é que a tua mãe acha do teu talento? Eu digo, ela não acha porque ela não lê.
Ela lendo como filho dela, quando eu tenho fome, olha para mim e diz, estás com fome? Eu digo, não, mãe, não tenho fome. Ela diz, não, estás com fome. Eu digo, mãe, não tenho fome. Tens fome que eu te conheço, está bem, mãe, tenho fome. E isto ela lê. Agora, este outro campo da vida das letras, não consigo fazer uma leitura objetiva, porque nem sempre é fácil, digamos, destrinçar o que é o afeto pela pessoa e o reconhecimento social da vida levada com ética e também do esforço redobrado para alcançar as metas, em relação, na verdade, ao reconhecimento do próprio texto, né? Mas vou tendo alguns sinais de encorajamento, também recebo críticas, né? Então, no meu meio, em Benguela, é um pouco complicado, porque a pessoa te chama grande escritor, mas nunca leu, e em princípio poderá nunca ler o teu livro, né? Então, se você apareceu na televisão mais 2 vezes e tem opinião na rádio, não haja dúvida, você é grande escritor, mesmo que esteja a oferecer mentira ou uma obra de muito baixa qualidade. Somos ainda uma sociedade muito visual também, né? Sim, então dizer que os elogios todos que eu recebo derivam de um trabalho profundo de análise do meu texto estaria a mentir. Conta também a questão da imagem. Eu sou profissional de comunicação e isto, pronto, joga um pouco a meu favor, porque tenho uma máquina fotográfica com uma qualidade de resolução, pronto, sei posicionar a voz. Então isto conta, nem sempre é pelo meu texto. Mas para não me alongar, vou tendo convívios. A primeira vez que o livro saiu, o escritor Adriano Botelho Vasconcelos, que foi na verdade quem fez o trabalho de prospecção, juntamente com a escritora Bel Pache, disse, olha, gostei do teu texto, eu apresentei a proposta na quinta-feira e na terça estava a ligar a dizer que tinha lido durante o fim de semana todo que ia publicar. Não conhecia, né? Mandei uma espécie de fascículo, mas depois foi chamando a atenção, pronto, relaxe, depois a vaidade não vai ser, né? Uma espécie que vai encandear. O próprio João Tala está aqui presente, foi das pessoas também, na primeira hora falou, não, vejo algum potencial em si, mas para ter cuidado com a vaidade, o Aquisneto, vários outros, né? Já mostrou que sabe recolher e falar das nossas gentes, da nossa terra, consegue comparar. Eles vão vir para Luanda e realmente em Luanda ele detecta determinadas situações que nós que vivemos aqui não detectamos, tal como quando nós vamos ao país que não é resto, não é? Conseguimos ver coisas que as pessoas que vivem lá normalmente não veem, hábitos e costumes destas pessoas. Bem, olhar Luanda, para quem vem de outras províncias, haverá eventualmente ângulos que os que vivem aqui na cena que não percebem. Muita gente odeia Luanda por causa da gravidez. Vocês vão perguntar como. A mulher ficou grávida, fugiu para Luanda para não casar. Então, essas mulheres têm razão para odiar Luanda, né? É a cidade que roubava os maridos que não assumiam gravidez, né? Também. Mas Luanda tem também a questão dos contrastes, né? A primeira vez que eu vim para cá foi em 2001, a participar num workshop sobre coligação e advocacia em direitos humanos, era lá financiado pela Rosário. Então eu observei, eu disse, não, isto é uma grande cidade, porque vais ter uma pessoa andar com sorvete de bolinha, que agora chamam, como é que é? Acaba de me matar, ao lado de um jipe de alta cilindrada, e cada um vai disparatar a mãe do outro por causa de infração de trânsito. Todos com a mesma autoestima, né? Portanto, não há quem disparata mais em função da cilindragem do seu carro. São esses contrastes que eu penso que Luanda acaba por ser uma cidade rica, né? E muitas vezes são a disparatar uma mãe do outro e vão a caminho da igreja, né? E vão chegar mesmo, e vão cantar e vão orar, né? Então, são dessas coisas. Eu penso que Luanda acaba por ser uma cidade dos contrastes. Esse livro, estou a cuidar, a dar cabo do seu espaço. A ideia deste livro surge de 2 situações. O meu primeiro emprego aos 13 anos, para poder pagar a formação
na 7ª classe, foi um aprendiz de fotógrafo. Então estou quase sempre ligado à fotografia. Umas mais boas, outras mais ruins, mas pronto, sou eu. Então havia um evento na União, penso que era noite de aniversário. Pediram-me para fazer fotografia, cobrir o evento. Eu fiz uma fotografia a uma planta, a uma flor à noite, e com fundo escuro parecia que tinha aspecto fúnebre. Então eu me lembrei da minha frustração de locutor que nunca conseguiu entrevistar um profissional funerário. A minha pergunta, mesmo que até hoje nunca fiz, era só: como é que você se sente que quando está a trabalhar alguém está a chorar? Essa pergunta quis sempre colocar, mas até hoje ainda não coloquei. Então, e aí, naquele ambiente festivo, fui lá buscando as primeiras letras. Era um pouco isso. Como é que faz esse casamento com a literatura e a fotografia? A fotografia está sempre presente, quer do ponto de vista objetivo, o uso dela para a capa de livro, quer do ponto de vista mental, né? Porque na verdade a melhor fotografia é aquela que a mente captar. Mas eu tive um tio que estava determinado em trasladar as ossadas do meu pai, irmão dele, do meu avô, pai dele, da minha tia, irmã dele, para a zona deles de origem. E ele fez isso um objetivo na vida, quer dizer, era como se fosse construir um prédio. A meta dele era construir a campa do pai dele lá na zona deles. Então, quando fizemos essa operação, encontrei uma cubata, fiz essa foto. E intitulei toda a fechadura não é senão uma intenção simbólica. E pronto, o editor gostou e ficou fotografia de capa. Não precisamos de pagar mais ninguém. Portanto, como devem calcular, esta capa representa a cubata e onde fomos guardar as ossadas do meu pai, do meu avô, do meu xará. Então, sempre que olhar para aqui, estou a me lembrar de uma forma de homenageá-los também. Às vezes, quando me frustro, e um dos passatempos é conduzir, e saio e vou para a zona rural. Um dia, no Dom Grande, não estou a explicar isso, não havia esse dia para mim, né? No Dom nesse dia não havia feito isso para mim. Encontrei um senhor que estava a cuidar da sua lavra, e à volta dele havia uma pessoa, um homem, porque à volta dele havia um cenário, ele com a enxada, inclinado assim a cultivar, tens couve e tens muitas aves. Parecia realmente que o homem fazia o quê? Plantava aves. Portanto, o título deste livro proveio da fotografia que eu fiz no Dom Grande. Claro que a narrativa não é daquele, é outra coisa, mas pelo menos o aspecto imagético, o homem que plantava aves, na verdade, era a leitura de uma fotografia. Paciente, eu gostava realmente que, em relação ao que tu vês de novo aqui na cidade, o que é que te chama? Já que conheceste Luanda em 2001, não é? Em 2001, portanto já não conheceste Luanda, já conheceste só esta confusão. Porque já não conheceste Luanda. Quer dizer, já conheceste este prédio, este betão, estas árvores a partirem e as árvores podres que a gente põe na cidade e outras que nem planta. Portanto, isso já não é Luanda. Em 2001, Luanda já tinha morrido. Estou em Luanda agora há quase um ano e a coisa que mais me impressiona é a quantidade de vezes que, graças a Deus, aparece na saudação. Quer dizer, é o lugar onde se mais evoca o nome de Deus e é ao mesmo tempo o lugar com mais presença no alinhamento noticioso pela criminalidade. Quer dizer, a pessoa não percebe se graças a Deus é mesmo fé, se é medo, se é máscara, não percebe. Mas há sim uma presença, a sério, quando saúdas alguém, todo mundo, passaste bem, ou às vezes me vejo um rude, passei bem, obrigado, passei bem, com a graça de Deus, quer dizer, com a graça de Deus. E é constante, não sei se é cultural, mas depois quando vou ver o noticiário, um trapaceou, depois matou, depois violou, quer dizer, começou a perguntar, mas depois então como é que termina o dia, onde é que fomos graças a Deus, depois, né? Parece ser. Enfim, é uma observação que tem a sua margem de erro considerável, né? Mas parece-me que há assim uma presença muito grande da veneração a Deus, mas que depois contrasta com o grau de estresse, de rabugice, de pressa, enfim, entende-se, né? É muita gente no mesmo espaço.
São várias leituras que se podem fazer de Luanda. Estava a tentar procurar aqui um poema que eu escrevi há tempos, não consigo encontrar, que é um pouco a refletir isso. Quanto à língua Umbundo, ainda ontem estávamos a falar no carro, fui passar o fim de semana a Benguela, e eu penso que nós temos. Eu escrevi em tempos, Semana Amolense, um artigo de opinião enquanto linguista que tem por título O Português tem de Dialogar. Este título, o texto depois foi repescado pelo Jornal Público e foi feita uma coletânea de textos para celebrar os 800 anos da língua portuguesa lá em Portugal. E então aqui de Angola penso que somos uns 3. Se me permite, eu vou só rapidamente localizar o texto, que é um pouco isto. Sinto que, falando já da questão das línguas nacionais, do Umbundo, tal como as outras, há um discurso que para mim é um discurso que peca por fazer tábua rasa. Não, mas vocês precisam de uma língua para se entender, porque senão não há onde se entender. Sim, o português também é um patrimônio nosso. Há alguns anos, devia ser 2002, no calor da imposição do acordo ortográfico, como todos nós sabemos, a leitura que se faz é que há uma influência de abrasileirar o código ortográfico e houve uma contestação muito grande. Uma senhora naqueles espaços televisivos da SIC disse, e eu cito: o português é patrimônio dos portugueses e de mais ninguém. Saltei o computador a fazer um texto de protesto. Ao fim de 500 anos, a imporem as vantagens e desvantagens de uma língua, o português é patrimônio de quem fala, né? Não pode dizer que o português é patrimônio dos portugueses e de mais ninguém. Ou seja, o português é patrimônio nosso, no nosso caso, desempenha um papel importante como língua de união, mas nós criamos um monstro que não dialoga. O português está lá no pedestal e olha as outras línguas de matriz africana como sendo apenas uma língua que atrapalha. Esquecemos-nos de que as línguas veiculam culturas. Eu, quando estou a falar do Kimbundu, estou a ver o jogo, e na verdade não estou a ver apenas a articulação de verbos e complementos e adjetivos e substantivos. Estou, na verdade, a ver como uma forma de um povo carregado de cultura, carregado de valor, de se expressar. Achamos que o português é de cabida ao comer um só povo, uma só nação, o que não é verdade. Uma nação não se faz com tábua rasa, se faz com respeito e representação das diversas sensibilidades que compõem o espaço territorial. E a minha não escrita do mundo pede também um pouco de protesto, ou seja, é necessário atualizar a grafia. Quer dizer, Angola vai aderir, eventualmente vai investir dinheiro na adoção do novo código ortográfico e temos uma grafia das línguas nacionais com mais de 100 anos, ainda por cima dual. Não pode haver grafia católica, grafia evangélica. Antes da igreja as línguas já existiam, porque as línguas são na verdade a extensão do povo. Então temos que pensar até ali. A mim faz confusão essa coisa de arbitrariedade. Não, agora me apetece escrever um mundo católico. A mim agora me apetece escrever um mundo evangélico, até porque é o convencional e eu, na verdade, previsto pelas línguas macros. Não pode. Por que é que vamos discutir a razão de ser das línguas por uma premissa da língua portuguesa? Por quê? Temos que pensar nisso, temos que nos questionar. Eu, por exemplo, às vezes recebo um elogio, dizem, não, tu recrias o português. Muitas vezes não estou a recriar, estou só a dizer em português algo usando a estrutura frásica, que é um mundo. Simplesmente quanto isso. E acaba por ser imagético, né? Porque na verdade acaba por ser uma forma estranha de ouvir dizer a mesma coisa. Essas coisas a gente fica a rir, eu encontrei não está. Dá graça, mas se formos a perceber, no fundo é um pouco isto, né?
Então é isto. A minha ideia era, na verdade, ver um pouco mais de investimento do Ministério da Cultura para chegarmos à padronização ortográfica e, na verdade, produzirmos literatura. Porque não se conseguirá êxito no ensino das línguas sem suporte literário e bibliográfico, não é sem suporte em livros, né? Então, que livro é que vamos produzir? O Embudo Católico ou o Embudo Evangélico? Ainda por cima somos um Estado laico. Se calhar eu deixo um desafio aqui para a instituição, para o memorial, talvez nas próximas tertúlias, convidar eventualmente o Instituto de Línguas Nacionais, chamá-lo a pedra, porque parece que anda taciturno demais. E sabe o que eu acho interessante? É que estamos a combater o capa, as consoantes, as semivogais, porque temos muito know-how, não é? E às vezes vamos a workshop. Não é? Eu gostaria que me pudesse dar assim uma ideia. Como é que os que saem do interior vêm para Luanda, pintam Luanda quando saem daqui para lá? Porque nessas minhas idas poucas do interior, ouvi que os do interior preferiam vir para Luanda do que a Namíbia, não é? Para quem conhece a Namíbia, ou o Vinduca, e conhece Luanda, o padrão de vida, estou a falar disso, naturalmente, de tudo aquilo envolvente, quanto mais. E eu preferia estar em Luanda do que Vinduca. Foi convidado várias vezes, não. Para mim, Vinduca não, eu prefiro Gostaria de saber se teve algum, no meio dessa vivência do interior, alguém que lhe tivesse pintado Luanda de tal forma que não houvesse essa apetência de estar aqui. Luanda pode ser uma forma de se perder. Por exemplo, os que vieram para cá, havia uma expressão que eu nunca entendi porquê. As pessoas da classe social, econômica mais pobre, vamos dizer, materialmente falando, nos anos 80, a partir de 87 até mais ou menos 99, ok, faziam tudo para vir cá para Luanda e a expressão que usavam era, de Benguela falando, diziam que vão me vingar. Não sei se vingavam de quê, mas vingar significa vir aqui, trabalhar, conseguir uma t-shirt preta com a cara do Van Damme, né? Stallone, ok? Depois Walkman, de vez em quando um televisor preto e branco que só chiava, né? Então, há essa perspectiva econômica. Luanda acaba por ser uma questão de status. Há uma expressão que uma vez li no meu curso de linguística que diz que a capital geográfica do poder costuma ser a capital dos padrões, né? Então Luanda às vezes acaba por ser uma espécie de um trampolim. Pode ter essa perspectiva. Mas Luanda também passa a ser, pela sua morfologia, um pedaço representativo do país, né? Penso que é a cidade mais populosa. E então há de tudo um pouco aqui. E a pessoa se pergunta mesmo onde é que está o cidadão que é só de Luanda, né? No fundo acabamos sempre por ser alguém metade do outro. Até este preciso momento não disse nada se já teve a oportunidade de pôr uma farda ou estar fardado e ter uma arma na mão. Bem, obrigado. A parte de militar que eu posso dizer que passei é aquela expressão em que andas nu, anda uma corpulga nu e vai uma senhora mexer, enfim, naquilo que alguém disse que deve estar convencionalmente escondido, né? Então fui ao CRE, me apresentei e a parte militar que eu me lembro foi essa, né? Teve uma fila de homens, uma médica lá ao fundo, e nem de uma senhora, nem vai tomar banho, e ela ficou ali. Bom, não cheguei a ir à tropa. Por acaso nós fomos nos apresentar, mas havia em 98 aquela ideia do binômio de defesa e produção, de maneira que não fomos à tropa, mas também não recebemos documento. Mas isso teve um lado bom, era exercício aos pulmões, era correr mesmo quando víssemos o militar, não é?
corríamos bem. A falta de documento, já que eu não pratico muito desporto, nessa fase fugir à tropa, fez bem a saúde. Praticamos o desporto e fugir. Ele já não precisa de incentivo. Ele escreve mesmo sem incentivo. Agora, é assim, daí eu achar que escritores são aqueles que vivem da escrita. Quem não vive da escrita não é escritor. Portanto, é autor. Escreve, publica, mas o livro só dá prejuízo, porque o tempo que ele perde a escrever, não é? Normalmente escreve-se por amor, porque sem ser, não é? Quem edita neste momento é por amor. E portanto, deixo a mensagem é para que realmente ele continue a distribuir amor pelos livros. Olha, não sei se a juventude se dedica pouco à leitura. Se calhar devíamos perguntar pouco à leitura de quê? Porque a presença nas redes sociais também é um exercício de leitura. Pode não ser uma leitura construtiva, porque uma boa parte do ponto de vista temático estamos mais devassa, estar a comentar a vida privada de alguém ou estar a reproduzir. O que deve acontecer é sobretudo, tornar a escola amiga do livro, porque o cidadão não pode encontrar o livro só quando se falar com o escritor. A nossa escola tem que fazer um exercício grande de formar leitores. Isto faz-se como? Fazendo do livro um objeto de leitura obrigatória. É assim que as outras sociedades fizeram. Aquilo que se chama cânone, que é a identificação de um conjunto de livros que são de leitura e ensino obrigatório. Numa primeira fase até poderá ser chato, mas depois cria habituação. O nosso sistema de ensino ainda não forma leitores, porque os livros são resumidos em pequenos trechos que vêm à prova. Então, na verdade, me parece também que acaba por ser um reflexo do nosso sistema de ensino. Temos que fazer mais, propor mais, para que o livro seja de presença permanente, não apenas como um objeto de luxo ou objeto de distração. Em literatura nós lemos, absorvemos o conhecimento e aquilo se revém nas nossas ações espontaneamente. E o que lemos é como aquilo que comemos. Tu comes e tu tens saúde, não sabes se é o tomate, se é o... A não queria mais lançar livro, porque o livro não passava da cerimônia de autógrafos, e não estava satisfeito com a circulação, porque um país de 24 milhões de habitantes, são a tiragem 1000 exemplares, que entretanto não circulam, então tinha decidido, não quero mais, não é que eu ia parar de escrever. Quem escreve sabe que não consegue parar de escrever, mas ia parar de publicar livros em Angola. Um dia escreveram do Brasil uma editora a dizer que tinha tido referências minhas e que gostariam de me publicar em poesia. Então reuni a minha poesia, a publicada no Consulado do Brasil, a publicada no Guardanapo de Papel e mais uns textos novos. Então saiu no Brasil, em São Paulo, o livro Almas de Porcelana. O título, como devem imaginar, busca a fotografia, né? Almas de Porcelana temos a ver com mais ou menos isto. Na altura em que estava na Feira do Livro de Frankfurt, porque a mesma editora tinha gostado da experiência e da receptividade dos poemas e viu que eu mandasse alguma coisa em prosa. Então, saiu este livro, O Homem que Plantava Aves. Esta é a versão brasileira, mas depois entendi que não fazia sentido o autor estar a ser lido no Brasil, ser o chão que serviu de espaço de criação, não tinha. Até que apareceu a editora Cássia de Luanda, que apostou, e nós temos a edição angolana no mesmo livro. Cíntia, como é que avalia o momento de conversa que teve com o escritor? Foi um momento de entrosamento, de cumplicidade entre duas pessoas que há 5 minutos não se conheciam, mas que, como a literatura tem essa particularidade de união, de inclusão, acabou criando uma atmosfera que foi bastante agradável, pelo menos para mim. É uma conversa que para mim ficava lá o dia todo, e eu acho que fica para a história da literatura angolana, pelo menos no que toca a mim, esse momento de conversa com Gociante Patissa. É uma pessoa bastante simpática e foi um prazer. O Gociante tem um bom público. Sim, ele aqui teve os militares, teve os amigos, teve escritores.
teve aqui o Adriano Michinge, teve o João Tala. Pronto, tiveram aqui vários e realmente ele conseguiu responder a todas as perguntas com aquele sentido de humor. Ele tem um humor fino que permite com que a gente realmente não fique triste, consegue animar a sala, conseguiu animar a sala o suficiente. Muito obrigado a todos por terem vindo, desejo bom regresso às vossas casas e que a vida nos proporcione mais momentos de gozarmos por este motivo ou por outro ainda mais feliz. Muito obrigado a todos.